Bom, primeiro de tudo, boa tarde. Eu me chamo Boa Clarissa tarde. Sommer. Estou hoje aqui com o meu colega Rodrigo Weiler. Nós somos servidores do Arquivo Público com formação em História e vamos entrevistar a nossa colega Renata Vidal. Eu vou começar então pela leitura do termo de esclarecimento. Esta entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense. Você tem liberdade para decidir se participará ou não e pode solicitar interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for de seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Tá? Agora eu vou te fazer algumas perguntas. Você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja utilizado um pseudônimo? Pode revelar, não tem problema. Você autoriza o uso das informações prestadas nessa entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Sim. Você autoriza o uso da sua imagem na divulgação do material? Sim, também. Então tá bem, vamos passar então para a primeira pergunta. Certo. Tá certo, Renata. Então, a primeira coisa que a gente pergunta, né, que a gente quer saber de ti, é por que tu te dispuseste a participar dessa entrevista? Eu achei um projeto bem interessante, porque o que a gente está vivendo agora é único, assim. A última vez que teve uma pandemia faz mais de 100 anos, e os aspectos, assim, sociais, do trabalho, os relacionamentos, são coisas que seria interessante a gente pesquisar como humanidade, para estar um pouco mais preparado se acontecer de novo, e provavelmente vai acontecer de novo. E para mim, o início da pandemia foi bem difícil, então eu acho que em termos de pesquisa é bem importante que a gente possa fazer esses testemunhos e deixar material para o futuro, né? Para que no futuro as pessoas possam pesquisar as questões sociais, como é que foi esse momento, assim, né, para todo mundo. Você pode falar um pouco a respeito da sua trajetória acadêmica e profissional? Sim, eu sou funcionária do Estado desde 2017, eu entrei ali via concurso. Eu fiz um curso técnico na minha adolescência, que na época era técnico em processamento de dados. Depois eu fiz um técnico em redes e, por fim, eu fiz ciência da computação no La Salle, em Canoas. Nesse meio tempo eu trabalhei em empresas como a Dell, o Terra, fui estagiária na URGS, fui estagiária na Procempa, fui funcionária da Procergs por 1 ano e pouquinho, passei no concurso, eu tinha 18 anos, aí fiquei um pouco ali e não me adaptei na época, aí acabei saindo do serviço público e retornei agora já mais velha, assim. Eu comecei um mestrado na área de redes, acabei não concluindo, terminei como especialista, e depois disso eu fiz uma pós em gestão de pessoas, que para mim foi bem enriquecedor, porque eu só tinha estudado aspectos técnicos, né? Meu cargo ali no Estado é analista de sistemas. Eu já trabalhei ali no RH, agora acho que é uma subsecretaria de administrativa e de recursos humanos, se não me engano. Não, só de recursos humanos. Então, eu já trabalhei ali com o pessoal. Trabalhei pouco tempo na DINFO, que é a informática da SPGG, e agora faz 2 anos, vai fazer 3 anos em fevereiro, que eu estou na parte de patrimônio. E assim, o meu trabalho ele é um pouco trabalhar com o usuário mesmo, suporte do sistema, e um pouco trabalhar em projetos, né? Então, projetos de melhoria do sistema,
projetos que às vezes não têm relação com o sistema, mas que vai impactar no sistema. Até uma coisa que eu costumo dizer é que o sistema é a última parte da cadeia, né? Então, se os processos não estiverem bem organizados, depois chega lá no sistema, as coisas não funcionam bem, e aí a culpa é do sistema. Então, até para evitar isso, eu tento ajudar no que eu posso, na parte administrativa mesmo, assim. Então, e ali no estado a gente tem a oportunidade de trabalhar nos projetos bem bacanas, assim. Agora a gente está trabalhando, estou tentando melhorar a qualidade dos dados, para a gente fazer aqueles mapinhas com pontos, e as pessoas poderem ver direitinho, né, onde ficam os imóveis e tal. Então, essa é a minha trajetória profissional. Certo. E você lembra quando e como foram as primeiras notícias que te chegaram sobre o coronavírus surgindo na China e se espalhando pelo mundo? E quais foram as suas percepções sobre isso? Pois é, tu sabe que as primeiras notícias que vieram depois do carnaval, eu estava em férias no Nordeste. E aí eu meio que me desconectei, assim, do celular. Mas o meu marido não, ele gosta muito de ler, e aí ele ficava com o celular ali, ele estava mais por dentro do que estava acontecendo. Quando a gente chegou em Porto Alegre, foi dia 10 de março. E a primeira morte no Brasil, se eu não me engano, foi 11 de março. E eu ainda tinha uns 10 dias de férias, e eu tinha várias coisinhas que eu queria fazer, assim, queria levar um eletrodoméstico para arrumar, queria visitar uma tia, tinha algumas coisinhas que eu ia fazer naqueles dias. E o meu marido insistentemente dizia assim, não, mas quem sabe tu deixa isso para depois, quem sabe vê isso em outro momento e tal. E em dado momento eu até me irritei com ele, briguei com ele, disse, mas por que, sabe? Ó, não precisa tanto cuidado assim. Aí, um dia eu recebi no celular um desenho que tinha um desenho da biologia, assim, e tinha, de um lado, o coronavírus humano e do outro o coronavírus de bichos, né? Aí aparecia o gato, o cachorro e tal. E eu conhecia as doenças dos gatos e dos cachorros. E aí, quando veio aquela imagem fazendo esse paralelo com o humano e o bicho, e eu consegui entender as doenças dos bichos, eu me assustei daí. Daí eu entendi, assim, a gravidade do problema. Daí eu comecei a me cuidar mesmo. Mas eu tinha, assim, noção, eu tinha uma ideia, né, que a gente ia ficar uns 3 meses em casa. E uma das coisas que eu até queria fazer nesses dias era visitar uma tia que tinha recentemente ido para uma clínica, morar numa clínica, né? E aí, quando eu ia visitar ela, foi logo depois que eu me dei conta, assim, que eu recebi esse desenho e que eu comecei a entender a gravidade. Daí eu peguei e avisei isso, olha, como eu passei por aeroportos e tal, vou deixar um pouco, né, e depois eu vou, mas imaginei que depois de uns 3 meses eu ia conseguir visitá-la. Mas acabou não acontecendo, ela faleceu durante a pandemia, até não foi de Covid, mas foi durante a pandemia, e eu não consegui visitá-la, infelizmente. Mas as primeiras notícias foram assim, eu inicialmente não dei muita bola, depois me assustei um pouco, e aí comecei a tentar me cuidar, assim. Como a próxima pergunta tem a ver com os impactos econômicos e sociais da pandemia e do isolamento social, como tu percebe esses impactos na tua área de atuação? Pois é, tu sabe que uma das coisas que eu fiz logo que eu voltei de férias, porque eu voltei de férias dia 20, 23 por aí, e o Estado oficialmente entrou em home office, em teletrabalho, no caso, dia 17, 18 de março, por ali. E o início foi muito caótico, assim, porque ninguém sabia muito o que fazer, aí as necessidades foram surgindo, e aí foram surgindo as ferramentas para, né, ajudar nas necessidades. E aí eu peguei e fiz um trabalho que eu não fazia há muito tempo, que era ajudar as pessoas com microinformática mesmo. Então, teve vários colegas ali que eu ensinei a usar câmera, que eu ensinei a fazer reunião. Por quê? Porque até eram pessoas um pouco mais velhas, que não estavam acostumadas com essa dinâmica, assim.
e também não estavam acostumados com a dinâmica do teletrabalho. Eu tive uma experiência numa empresa multinacional em que parte da minha equipe ficava na Índia, então, aliás, ficava na Malásia. Então, eles tinham um fuso 11 horas de diferença, sabe? E a gente se comunicava basicamente por e-mail e tudo funcionava muito bem, sabe? E ali no estado, às vezes eu vejo que o pessoal faz reunião e não consegue chegar num consenso, né? E então, assim, eu tentei passar um pouco dessa experiência do teletrabalho para os colegas, tentei ajudar, ensinar algumas coisas. Acabei ficando uns bons meses nesse suporte. Uma coisa, assim, que se observou na minha área, o pessoal, as empresas cresceram bastante, o pessoal começou a ganhar mais dinheiro, né, com isso, porque muitos negócios que não previam vendas online, reuniões online, qualquer coisa online, não tinham isso no radar, né? E aí surgiu essa necessidade. Então, teve várias empresas que até surgiram nesse momento e as que já estavam cresceram. E nesse período de um ano e pouco de pandemia, vários amigos e conhecidos, ex-colegas de faculdade, colegas do meu marido, que é da mesma área, todos, teve muita gente que trocou de emprego pelas oportunidades do mercado aquecido, assim. Claro, eu sempre fico assim com o coração apertado com o pessoal que teve a sua área minguada, assim. Então, por exemplo, esteticista, massagista, cabeleireiro, esse pessoal não tinha o que fazer, porque não tem como fazer um trabalho remoto, né? Para minha área, o impacto da pandemia foi positivo. Eu não vejo nenhum impacto negativo para a TI, assim. Uma questão que a gente preparou, que a gente queria perguntar para ti, é quais foram os impactos da pandemia no teu serviço, né, no teu trabalho. Uhum. E um pouco tu já respondeu que já trabalhava com teletrabalho, né? Uhum. Mas uma outra questão é como isso impactou na intensidade no ritmo de trabalho. Tu sabe que eu já tinha uma experiência, né? Mas eu trabalho muito bem em home office por dois motivos. Primeiro que a minha área necessita assim, uma certa concentração, um certo silêncio, e nos ambientes de trabalho, principalmente agora que tem essa abordagem assim mais holística de não ter divisórias, o barulho me incomoda muito, né? E me distrai muito, né? Eu até brinco que eu tenho ouvido de cachorro, eu escuto 2, 3 conversas ao mesmo tempo e processo as 2, 3 conversas. Então, o fato de ficar em casa me ajudou bastante. Eu, inclusive, consegui fazer mais coisas, porque, por exemplo, esse trabalho de suporte dos usuários, né? Eu acabava fazendo no horário comercial e as minhas coisas mesmo eu fazia um pouquinho mais tarde. Não tinha problema, porque o importante era o prazo, para entregar não interessava se ia fazer às 8 da manhã, às 8 da noite, enfim. Mas, assim, uma coisa que eu vejo é que, no meu caso, o teletrabalho, ele não se misturou com a vida pessoal, pela experiência anterior que eu tinha de saber dividir o momento do trabalho e o momento da vida pessoal. Mas eu vi que vários colegas tiveram muita dificuldade, assim, de acabar tendo a sensação que tinha recebido mais trabalho por não conseguir dar conta no dia a dia, por ter as crianças em casa, porque tem que cozinhar e antes não precisava e tal. Mas eu gostei bastante da experiência, acho que produzi mais até nesse período. E é isso, assim, claro, também tem a questão de ter uma certa facilidade em aprender as ferramentas, isso também acaba tornando mais ágil, né? No início o pessoal teve um pouco mais de dificuldade, assim, de engrenar, né? Agora, para nós, todas as ferramentas de teletrabalho são tranquilas, assim, tá no sangue, né? Como eu costumo dizer. Mas no início foi bem difícil para todo mundo. Mas, assim, acho que se não fosse essa experiência anterior, teria sido mais difícil. Mas para mim, acho que foi bem positivo, assim.
Antes mesmo da pandemia, o estado do Rio Grande do Sul já vinha com uma discussão um pouco incipiente, né, a respeito de regular o teletrabalho. Como que tu percebe o impacto dentro da secretaria? Assim, foi rápido porque a gente teve uma migração a forceps, né? A gente teve que ir de um dia para o outro se adaptar. Como que tu percebeu sendo da TI, né? Como que tu percebeu esse movimento de dentro da estrutura do estado, assim? Foi rápido, deram conta, né? Os nossos insumos e softwares e hardwares e tal. Não, eu acho até que o pessoal conseguiu construir a estrutura bem rapidamente, assim, porque era uma coisa que não estava previsto, né? Eu até acho que, assim, conhecendo a estrutura do Estado, era mais fácil o pessoal liberar do que dizer, então vocês trabalhem de casa. Mas como já vinha essa cultura, né, eu até participei de umas palestras que o Detran deu, porque eles têm essa experiência já amadurecida lá dentro, né? Como vinha esse papo, assim, sendo amadurecendo aos poucos, foi a oportunidade para implementar, assim, muito rápido, né? Mas eu acho que no final das contas a Procergs foi muito importante, assim, eles agiram rapidamente, os equipamentos, software, hardware, eu não sei se eles compraram, acho que não, porque não teria dado tempo, mas foi, rapidamente já estava tudo disponível, rapidamente eles já criaram uma sistemática para solicitar os acessos, quem é que tem direito, quem é que não tem direito, porque uma coisa é trabalhar na rede dentro do Estado, outra coisa é trabalhar na rede fora do Estado. Então, quando tu libera alguns acessos, tu também está injetando vulnerabilidades na rede. Então, quando tu vai dar esses acessos para as pessoas, tu tem que ter algumas regras, assim, né? E eu vi que rapidamente eles se adaptaram. Eu não sei se a própria Procergs já tinha alguma experiência de home office, ou se as pessoas da Procergs já tinham experiências de home office de outros empregos, assim como eu, mas eu achei que foi bem rápido e bem efetivo, assim, toda a adaptação, foi muito bom. E essa rapidez, essa efetividade, tu percebe na SPGG ou no Estado de uma forma mais geral? Entre as secretarias tem diferenças? Pois é, eu não chego a interagir muito com as outras secretarias, assim. Eu conheço a experiência do Detran e eu acredito que nas demais secretarias tenha acontecido da mesma forma, assim, porque conforme eu vou acompanhando o trabalho dos meus colegas, eu vejo que eles têm o mesmo volume de processos, de solicitações de coisas que chegam para eles. Então, eu acho que as outras secretarias acabaram se adaptando rapidamente. O que eu soube também, que eu achei estranho, é que não tinha muito padrão entre as secretarias. Então, tinha algumas secretarias que, independente do nível de infecção que estava, todo mundo tinha que ir. Tinha secretarias que todo mundo foi para home office, inclusive prejudicando alguns tipos de serviço. E teve outras secretarias que, quem não pode fazer remoto, faz presencial. Então, assim, não teve uma uniformidade, assim. Isso eu achei que poderia ter sido melhor conduzido, assim. Não sei se foi a correria pela qual as coisas foram acontecendo, e eu acho também que pode ter sido um pouco da experiência dos gestores. Eu não tenho experiência de controlar a equipe remota, então eu não me sinto confortável, então não vou liberar, né? Claro, no início pode ter acontecido isso, depois o pessoal foi se dando conta da gravidade da doença, né? E do número de óbitos foi aumentando, e aí as coisas foram se adaptando. Mas eu vi que não tinha assim, muito padrão no Estado em relação a essa questão de trabalhar de casa ou não, enfim. Fomos todos pegos muito de surpresa, né? Uhum. Bom, a próxima pergunta é sobre o que mudou na tua rotina pessoal e familiar com o início da pandemia. Mudou muita coisa. Acabou o fone. Peraí, acabou a bateria. Deixa eu ver se eu consigo falar com vocês pelo aqui.
Não. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, mas eu não estou ouvindo vocês. Peraí. Deixa eu ver se não é o... Acho que eu vou parar a gravação um minutinho, se vocês não se importarem. Posso? Sim, claro. Consegue parar daí? Eu tô escutando vocês. Eu consigo, mas agora eu tô escutando vocês. Tá tudo perfeito. Então tá bom. Ai, na verdade, eu não estava escutando porque meu microfone estava fechado. Pois é, mas não tem problema. Tá, ainda estamos bem. Estamos aqui. Mas tu falava da rotina familiar, né? É só eu e meu marido, nós não temos filhos, né? E ele também é da área e também já tinha uma experiência de home office. Então, a gente se adaptou rapidamente. Uma coisa que eu percebi na pandemia, que a gente nem se dá conta, né? Que a gente acaba terceirizando vários aspectos da nossa vida, né? Então, quem tem filho, parte do dia as crianças ficam na escola, ficam com a babá, ficam fazendo uma atividade extra, né? E o Franz quer participar do documentário também, nos empurrava para lá, né, Franz? E aí, esses confortos, digamos assim, né, que a gente se acostuma a ter, acabaram me fazendo falta, assim. Então, eu tenho uma diarista que trabalha comigo há 11 anos, né? A primeira coisa que a gente fez foi liberá-la, mas a gente continuou pagando, como se ela tivesse vindo. E daí a gente foi fazer todas as atividades de casa, assim. E fazia muito tempo que eu não varria, que eu não carregava a compra, que eu não, sabe? Um monte de coisa que acabou entrando na rotina e tomando um baita tempo, assim. Fazia um certo tempo que eu não cozinhava, a gente começou a ter que cozinhar todos os dias, porque era perigoso até pedir comida, porque no início a gente também não tinha muita ideia, assim, de como que pegava, como que não pegava. No início disseram que não era para usar máscara, depois era para usar máscara, então tudo era meio nebuloso, assim, a gente não tinha muita certeza de nada. Então, esses aspectos da vida que a gente acaba terceirizando para os outros, a gente acabou tendo que encarar, né? E até uma coisa que eu mudei de opinião, assim, depois da pandemia, eu gosto muito do apartamento da minha vizinha de cima, que é uma cobertura que é lindíssima, e aí o casal fica assim, se separa, volta, se separa, volta. E cada vez que eles se separam, eles põem o apartamento para vender. E aí, cada vez que eles põem o apartamento para vender, eu fico namorando. Eu digo, será que eu compro? Será que eu não compro? Será que eu consigo pagar? E fico fazendo as contas e namorando e chuleando e tal. E aí, a primeira coisa que eu pensei é, por que eu quero um apartamento maior? Se é só eu e o marido. Para nada. Para limpar mais, para pagar mais IPTU. Para nada, assim, sabe? Porque o tamanho que eu tenho tá ótimo. São 2 pessoas. A gente passou por um período que não podia receber ninguém em casa. Então, tipo, ter uma sala de estar maravilhosa não ajuda em nada. Então, esse apego ao material, assim, foi uma das coisas que eu acho que eu acabei revendo, assim, durante a pandemia. Mas no dia a dia foi tudo muito novo, assim, ter que cozinhar, trabalhar de casa. A gente no início não tinha muitas ferramentas, assim, então o meu celular acabou sendo divulgado para todo mundo. Então, às vezes, fora do horário vinha alguma mensagem. No início foi um pouco mais caótico, agora acho que agora está mais equilibrado, assim, a gente está mais conformado, eu acho, com essa nova rotina. Renata, no formulário aquele que preencheste para as entrevistas, tu nos contou que passou pela situação de Covid, né, de alguém da família ou alguém próximo. Pode nos falar sobre essa experiência? Sim, foi o meu sogro, inclusive ele faleceu em setembro do ano passado, e o período que ele estava internado, ele ficou uns 2 meses internado. Foi bem o período assim que não se tinha certeza se ia ter vacina, se não ia ter vacina.
tinha uma discussão sobre quais medicamentos usar ou não usar, e depois se descobriu que os próprios hospitais não tinham um padrão, um protocolo para intubar ou não intubar os pacientes, enfim. A gente pegou essa experiência do início, assim, dos profissionais de saúde também aprendendo e se adequando, enfim. Mas eu acho que a pior parte, assim, para a família é essa parte de não poder visitar, né? De não poder estar junto, de não poder ver, enfim. Daí tinha, no caso do meu sogro, quando ele se hospitalizou, tinha uma das médicas que ia umas 3 vezes por semana, fazia plantão, que ela pegava o celular dela mesmo e aí mostrava, né, o meu sogro, e aí minha sogra conseguia falar, ela gravava e mandava pra gente e tal. Pelo menos enquanto ele não estava entubado. Depois da intubação, daí não deu, né? E assim, uma coisa que ficou muito presente para mim é como essa doença é injusta. Porque, assim, o meu sogro estava em casa, né, aposentado, enfim. A minha sogra continuou trabalhando, né? Então, ela saía para a rua, voltava, saía, voltava. Provavelmente foi ela que trouxe a doença para dentro de casa. Ele pegou, ele morreu e não aconteceu nada com ela, por exemplo. E assim, parecia roleta russa no início, porque fulano pegou Covid porque pediu comida, teleentrega de comida, sabe? Eu pedi teleentrega de comida e não aconteceu nada. Então, no início, a gente ficava meio assim, em pânico, porque parecia, né, roleta russa, assim, não sabia quem que ia pegar, quem que não ia pegar, a gente não entendia direito, assim. E no caso do meu sogro, provavelmente ele não entrou nas estatísticas, porque ele ficou internado, foi entubado, foi extubado e foi para casa e ficou 24 horas em casa e faleceu. Então, o que acontece? Ele acabou tendo um infarto depois que ele chegou em casa. Parece assim que a doença ela acelera coisas que a pessoa teria daqui a 10, 20 anos, ela potencializa aquilo e acaba acontecendo. Então, eu achei muito injusto, assim, porque meu sogro recente tinha se aposentado, recente tinha conseguido conquistar alguns sonhos da vida dele, assim, e ele ia ficar curtindo a vida, né? Daí ficou doente e acabou indo embora. Isso foi, eu achei bem triste, injusto, né? Porque foi o que eu disse, parecia essa doença no início, assim, quando a gente não entendia que se pegava pelo ar e pela boca, enfim, parecia uma roleta russa mesmo, assim, né? Um pegava, outro não pegava, às vezes dentro da mesma casa. E foi uma experiência bem ruim, assim, bem... tu fica perguntando, por que eu? Por que não o vizinho ali da esquina, né? Mas foi essa experiência. Felizmente, foi só uma pessoa, né, da família. Depois acabou também mudando um pouco do perfil, né, de quem pega a doença, né. No início eram mais os idosos e tal. Mas, felizmente, não aconteceu com mais ninguém, né. Foi só o meu sogro. A tua sogra não testou positivo ou apenas não desenvolveu sintomas? Não testou positivo em nenhum momento. E vocês tinham contato com eles? Chegavam a se ver? A gente chegava a se ver, mas a partir do momento que se soube, assim, a gente acabou não vendo ninguém, assim. Sim. A gente, assim, respeitou muito o isolamento social, assim, mais do que a média da família, pelo que eu observei, mais do que a média dos amigos, e isso, assim, me causou bastante sofrimento psicológico, porque eu sou uma pessoa um pouco mais extrovertida, meu marido é mais tímido, e ele gosta de ficar em casa, e eu não gosto de ficar em casa. Então, se eu tivesse, por exemplo, o teletrabalho, e no final do dia eu pudesse sair, por exemplo, para ir na academia ou qualquer coisa, eu ia achar fantástico. Mas da forma como foi, tipo, tu terminava o trabalho, aí tu saía aqui do quartinho do escritório e ia pro quartinho de dormir. Não tinha nada de novo, de diferente, de divertido na vida nesse período, assim, né?
Esse ano também, o Dia das Mães, de novo, a gente só falou com a minha sogra pelo vídeo, né? E a gente se cuidou bastante nesse aspecto, assim. Ainda a respeito do teu sogro, pode contar um pouquinho pra gente sobre como foi o atendimento de saúde? Se foi pelo SUS, IP, outro convênio, como que tu percebeu o atendimento de saúde de modo geral? Na verdade, o meu sogro foi pelo SUS, foi no hospital da cidade que ele morava, que é aqui perto, em Esteio. Como ele pegou no início, ele faleceu em setembro, acho que ele foi para o hospital no início de junho, por ali. Não era um momento que os hospitais estavam atolados, como aconteceu. Então, ele recebeu um excelente atendimento, assim. Eu acho que até essa questão da médica que eventualmente deixava a gente vê-lo no celular dela, pessoal dela, sabe? Dava para ver assim que a equipe de saúde estava fazendo de tudo para deixar os doentes confortáveis, a família também. E assim, eu achei que o atendimento dele foi muito bom. Inclusive, quando ele foi para casa e passou mal também, o SUS também foi, a SAMU, acho que é da prefeitura, também socorreu, enfim, o atendimento foi muito bom. Mas foi um momento que não tinha tanta carga de trabalho para os profissionais da saúde. Eu acho que nos momentos em que passou de 100% de ocupação, daí talvez o atendimento não tenha sido tão bom assim, né? E uma coisa também que como não teve assim muito suporte do Ministério da Saúde no sentido técnico de dar diretrizes e protocolos, enfim, naquele momento que meu sogro se internou, eu acho que os profissionais de saúde estavam meio que pesquisando as coisas, assim. Então, dando remédio, observando, avaliando se entubava o paciente ou não, sabe? Então, tinha um cuidado, um carinho, uma dedicação com aquela doença nova muito grande, assim. Eu acho que se ele tivesse passado por isso agora, teria sido diferente, talvez a experiência não tivesse sido boa, assim, apesar dele ter falecido, o atendimento que ele recebeu foi muito bom, assim. Você já falou um pouco sobre a adesão ao isolamento social e também o fato da família não ter aderido tanto, pelo menos não tanto quanto vocês, mas de que maneira isso impactou nas relações de amizade? Sabe que eu tive amigos com diferentes opiniões em relação ao isolamento social e chegou a abalar em algum momento uma das amizades, assim, porque no primeiro ano da pandemia um sentimento que eu tinha muito era raiva no sentido de que a doença parecia roleta russa, então independente da pessoa se cuidar ou não, às vezes ficava doente. Raiva porque eu sabia que quanto mais as pessoas circulassem, ia aparecer uma variante. Então, eu estava fazendo a minha parte, mas tu não estava, porque tu estava passeando. E aí eu ficava com mais raiva ainda, porque quando a pessoa postava um negócio de um lugar ensolarado e eu dentro de casa. Então, teve esse momento, assim, mais difícil, né? E, claro, isso acabou impactando algumas amizades, assim, mas uma delas era muito importante para mim e eu optei por não falar sobre o assunto. A pessoa sabe que eu tenho uma opinião diferente, eu sei que ela tem uma opinião diferente e a gente optou por não falar sobre isso. Que são muitas décadas de amizade e era só esse o nosso ponto de conflito, então a gente acabou não conversando sobre isso, mas teve algumas pessoas que eu acabei deixando de ter contato, assim, não necessariamente discutir ou coisas do tipo, mas eu observei que todas as pessoas, assim, acabaram, de certa forma, se agrupando por opinião, digamos assim. Então, quem é mais a favor do isolamento social, quem é menos a favor do isolamento social, até porque quem não era a favor de ficar isolado precisava de companhia para sair, e tinha que ser com as pessoas que estavam com coragem de sair,
ou que tinham a opinião de que o isolamento não faria diferença no quadro, né? Então, assim, teve momentos de discordância, assim, bem importantes, eu diria. Tu mencionaste já que psicologicamente o impacto foi pesado, assim, né, para todos nós e para ti. Tu pode comentar um pouquinho mais a respeito disso, de como tu percebe os impactos psicológicos na pandemia pessoalmente e para as pessoas que te cercam? No início da pandemia, eu emagreci um pouco. Acho que com um pouco de ansiedade, assim. Depois eu acabei recuperando aquele peso. E, por fim, eu acabei emagrecendo 12 quilos, né? Do ano passado para cá. Claro, eu tô em dieta, digamos assim, mas o fato de não ter vida social nesse momento ajudou muito a dieta. E a parte psicológica, assim, como eu disse, eu gosto de sair. Cheguei a fazer algumas lives com amigos e família, mas nunca foi a mesma coisa para mim, assim, nunca foi divertido. Era mais para matar a saudade, assim, e deu. Teve momentos que eu fiquei muito, muito triste. E aí eu tentei dar uma intensificada na atividade física para me sentir um pouco melhor. Depois no segundo semestre do ano passado, o quadro da doença em si estava um pouco mais claro, daí eu comecei a sair para pegar sol também, porque eu fiquei quase 3, 4 meses sem pegar nada de sol, para também dar uma melhorada assim no ânimo, né, não ficar muito triste. Que mais que eu poderia dizer? Igual, os passeios acabavam sendo sozinhas, igual. Mas, pelo menos eu pegava um solzinho, né? E foi isso, eu tentei usar tudo que eu tinha, assim, para não deixar a tristeza virar depressão. Então, atividade física, assim que possível eu peguei sol. No início eu contei mais com as lives, mas não, assim que perdeu a graça eu não insisti, porque eu acho que não é a mesma coisa, né? Até é uma coisa que eu observo, assim, a gente fala muito das pessoas que morreram, né? Mas a gente não fala muito da vida que a gente perdeu, né? Porque a gente perdeu muita vida, né? Então, por exemplo, durante a pandemia eu perdi 3 tias, eu consegui ir no velório de uma só. Nasceu a minha sobrinha e eu ainda não conheço pessoalmente. Então, muita vida se perdeu, né, durante a pandemia, sabe? Muitos momentos de estar com as pessoas que a gente gosta, até de passar pelos momentos tristes, né, que fazem parte da vida, a gente não teve a oportunidade. Então, todo mundo perdeu um pouco de vida, né? Não só quem morreu, assim. Bem, bem complicado. Tens razão. Só eu ia perguntar... peraí, agora eu olhei para ti, Rodrigo, me fugiu. Tá. Tu comentaste que vivem só apenas você e seu companheiro, né, o seu esposo, e pensando assim, os impactos psicológicos mesmo sobre a relação, né, como foi a convivência entre vocês dois? Ele é um pouco mais recluso? Teve algum impacto nesse sentido, assim, da relação? Sabe que não teve nenhum, quer dizer, não teve nenhum impacto negativo, não. Como a gente já tinha uma relação equilibrada, a coisa se manteve, assim, foi bem tranquilo e tal. Mas, assim, agora a gente está em julho, mais ou menos ali depois do verão, eu comentei com uma amiga que eu estava extremamente irritada com meu marido. Com pequenas coisinhas, assim. E aí ela estava me dizendo, tá, mas se tu não tá irritada com alguma coisa, não tá certo, porque todo mundo tá irritado com alguma coisa. E esse papo foi super bom para eu não transformar aquilo em discussão, em briga, em coisa assim. Mas mesmo um casal que se dá bem
enfurnado dentro de casa mais de um ano, chega uma hora que tu quer olhar para qualquer outra coisa, tu quer ver qualquer outra pessoa, tu quer conversar sobre qualquer outro assunto, e faz parte, assim. Acho que eu até passei por essa fase, mas até foi curta, assim. O que eu observei nos amigos na família é que não teve nenhum divórcio ou separação, mas alguns casais acabaram meio que acelerando o morar junto por causa da pandemia, sabe? Não sei se é bom, porque o ideal é que isso aconteça quando a relação está madura para isso, né? Mas em alguns casos eu vi que foi bom, então não sei, teve impacto positivo e negativo para as pessoas, assim. Para mim teve um momento de maior estresse, mas acabou passando. Você já está vacinada? E quais são suas expectativas em relação à vacinação? Eu sou diabética, né? Então eu acabei entrando no grupo de risco ali, de comorbidades, e acabei conseguindo tomar a vacina antes. Então eu tomei final de maio, se eu não me engano. Acho que foi final de maio. E a minha próxima data de vacinação seria 30/7. Mas aí os estados entraram num protocolo ali de antecipar as vacinas, né? E aí, assim que eu soube que eu poderia antecipar, eu antecipei. Acho que foi no primeiro dia da antecipação eu fui lá e tomei a segunda dose da AstraZeneca. O meu marido, que é mais jovem, acabou entrando nas faixas etárias ali, e ele teve sorte de tomar a que era de dose única. Eu, assim, esperava que a vacinação tivesse mais rápida, esperava até que a gente tivesse, nós, Brasil, tivéssemos começado ano passado, infelizmente não foi assim, né? E quando o governo divulgou que poderia antecipar as doses por causa dessa variante Delta, que eles se preocuparam e fizeram algumas pesquisas vendo que a gente só está imunizado depois da segunda dose, eu fui prontamente tomar a vacina porque eu imaginei que ia faltar, e é o que está acontecendo hoje, né? Então, daqui a 3, 4 dias eu poderia tomar a vacina e provavelmente não vai ter, né? Então, eu vejo que a questão da vacina é meio cada um por si, assim, Deus por todos, né? Tem vacina, vai pra fila, toma, porque tu não sabe se amanhã vai ter, sabe? Então, assim, eu infelizmente não vejo o Brasil, assim, se organizando muito melhor do que está agora, assim. Tem momentos que tem vacina, tem momentos que não tem. Até acho que nós, aqui, Rio Grande do Sul, a gente até se organizou muito bem, porque nas estatísticas ali, geralmente a gente está assim, entre os 3 primeiros ali, no número de pessoas vacinadas. Mas eu acho que a gente poderia estar muito melhor, porque o Brasil tem esse know-how com vacinação, Programa Nacional de Imunização, foi copiado por outros países. Eu esperava que a gente estivesse num ritmo melhor, assim. Não sou muito otimista em relação assim ao programa de vacinação. Já conectando um pouquinho com o que você está falando agora ao final, né? Como tu avalia a atuação das autoridades em relação à pandemia? Pode falar abertamente? Sim, todos nós sempre respiramos quando essa pergunta vem. Sim. Você sabe que eu fiquei muito assustada com a falta de preparo das pessoas para processar as informações que chegavam. Então, tipo, eu vi uma entrevista de um senhor lá, bem idoso, que é presidente da associação não sei o que para avanço da ciência. E aí ele disse assim, jamais na minha vida eu pensei que eu ia ter que explicar que a Terra é redonda. E eu tive que explicar isso para as pessoas. E aí todo esse movimento que surgiu junto com a doença, né, que demos o azar de vir junto com essa doença,
atrapalhou muito tudo, assim. Nos últimos tempos eu tenho acompanhado bastante uma política, assim, em Brasília, até a história de estar em home office. Às vezes eu estou ali na sala com a TV ligada, com o notebook, tentando acompanhar as notícias, e uma coisa é fato, assim, o Brasil começou a vacinar porque o Congresso tomou a iniciativa de fazer uma CPI. E a partir disso, trocaram o ministro da Saúde, a partir disso surgiu vacina, a partir disso se abandonaram alguns procedimentos, medicamentos que viram que não funcionava. Então, assim, teve um momento ali que eu tinha raiva da situação, né? Tipo, pô, a doença é roleta russa. E em outro momento eu tive muita raiva do governo, assim, principalmente nos últimos tempos e que as coisas foram vindo à tona. E, por exemplo, o período que meu sogro estava no hospital entubado e que todo mundo da família estava com medo de pegar a mesma doença, o governo ignorava propostas de compra de vacina, sabe? Então, a gente sempre soube, como brasileiro, a gente sempre soube que a corrupção mata. Mas dessa vez eu acho que foi didático, sabe? Acho que todo brasileiro entendeu que colocar os interesses econômicos de algum grupo político ou econômico antes da vida do brasileiro só tem consequências drásticas. Então, assim, não estou satisfeita com o trabalho do governo federal. Infelizmente, os governos estaduais conseguem fazer ou não o trabalho dependendo do que o governo federal manda, né? Pelo SUS, as vacinas, os protocolos, orientação para os enfermeiros, para os médicos, tudo. E assim, eu estou vendo que cada estado está se virando com o que pode, com o que tem, e assim nós vamos, né? Não achei que o governo foi feliz na sua atuação. Fiquei, assim, bem decepcionada, porque eu, por exemplo, quando criança, lembro de ir vacinar, de saber que era importante, de ter a carteirinha de vacina, e eu imagino que todo brasileiro tenha isso, assim, meio que no sangue, sabe? De que faz parte da nossa vida, que eventualmente tem que tomar vacina como adulto, depois de adulto. A gente teve programa de imunização para gripe, todo mundo aderiu, foi bem tranquilo. E do nada a gente tem aí momentos em que o próprio governo acha que não precisa vacina, né? E então eu assim não estou feliz com a atuação do governo federal. Acho que o governo do estado, tanto aqui quanto em outros estados, tem feito um bom trabalho com os poucos recursos que tem e que recebem. E se não fosse o Senado tomar uma atitude no sentido de, bom, vamos investigar o que está acontecendo, hoje eu não estaria vacinada. Pode ter certeza que não teria chegado vacina aqui, né? Então, assim, eu tenho tentado acompanhar, assim, mas em alguns momentos eu dou uma pausa, porque eu fico muito brava com as coisas que vão surgindo, tipo, poxa, meu sogro estava morrendo no hospital e o pessoal estava ignorando e-mails, ignorando proposta de vacina. O Brasil poderia ter sido o primeiro país a vacinar e não quis, né? E é isso. Por isso que eu perguntei se era para falar sinceramente ou não. E em relação ao governo estadual, né, e principalmente em relação ao sistema de bandeiras de distanciamento controlado, né? Como é que tu vê isso e até se tu tem alguma notícia disso por meio do teu lugar como servidora pública estadual, né? Como é que isso ocorria entre os colegas e tal? Sabe que teve dois modelos de bandeiras ali, né? Teve um que era das corzinhas, depois tinha um tal do 3A, 4A, uma coisa assim. Esse último, sendo bem sincera, até nem tomei muito conhecimento. Não sei se era porque eu já estava perto de tomar vacina ou já tinha tomado a primeira dose, então já estava um pouco mais tranquila.
mas as cores, ali, quando veio o protocolo das cores, eu acompanhava de perto, assim, todas as semanas, quando eles divulgavam. E eu tinha muito medo de que as cores dos municípios acabassem sendo influenciado por questões políticas. E aconteceu, né? Porque o governo do estado vinha e determinava, olha, aqui esse município é vermelho. Aí vinha o prefeito e dizia, não, veja bem, pode ser laranja. Né? Eu acho que essa atuação dos prefeitos pode ter trabalhado um pouco o governo do estado. Eu acho que o governo do estado até fez um bom trabalho, apesar da pressão dos empresários, dos prefeitos. Eu acho que ele se manteve firme ali no propósito dele. Né? Também vejo que o pessoal da Secretaria da Saúde fez um bom trabalho ali. Como é que é o nome da secretária? Anitta? Arita Bergman. Arita. Eu vi ela dando várias entrevistas, ela super presente, assim, no início, principalmente, e acho que o governo do estado, o protocolo das bandeirinhas eu acompanhei, achei bom, porque levava em conta os óbitos, o número de casos e tudo mais. Era algo assim que qualquer pessoa podia entender, sabe? O que impacta em aumentar o número de casos? Isso. Bom, então, se fizer um cálculo com isso, a gente chega numa cor, né, de aviso, digamos assim, né, de quais protocolos seguir. Uma coisa que eu tinha muito medo nessa história dos protocolos era que, por algum motivo, me chamassem de volta para trabalhar presencialmente. Eu tinha muito medo. Porque no início, principalmente da pandemia, só falavam na TV em obesidade, pressão alta e diabetes. Dos 3, eu tenho 2. Então, assim, no início da pandemia eu tinha muito medo de morrer. Como estavam fazendo esses protocolos ainda, estavam amadurecendo esses mecanismos, eu tinha medo de, não, agora estamos em bandeira laranja, significa que todo mundo tem que voltar, sei lá, algo do tipo assim. Então eu estava sempre monitorando as corzinhas ali, e Porto Alegre nunca melhorou, né, infelizmente. E, por outro lado, eu também tinha muito medo de ter que voltar a trabalhar em função das regras que se estabelecessem ao longo do tempo, sem ter vacinado. E daí eu ficava cuidando, assim, e tal. Mas, no geral, eu achei que foi uma sistemática boa, assim. Nós chegamos ao fim das perguntas mais estruturadas. E a última, essa tem algo mais que você gostaria de nos relatar que nós não tenhamos te perguntado? Tá. Eu escutei a tua revisar os seus pontos, né? Os seus tópicos de anotação. Eu acabei falando de tudo, assim, na verdade, só 3 coisas, na verdade. Eu tenho cabelo branco desde os 16 anos. E eu pinto há muitos anos, né? E aí eu tentei deixar crescer, tentei deixar o branco vir e ver se eu ia aceitar, e não aceitei. E aí tô agora contando os dias para... Já marquei cabeleireiro contando que eu ia vacinar no dia 30, que não ia ter essa antecipação, mas já marquei dia 14 do mês seguinte para pintar o cabelo. Estou contando os dias para isso. Uma coisa que eu não tinha noção do quanto me fazia falta são os colegas de trabalho. Porque, como eu falei para vocês, como eu tenho esse trabalho que exige uma certa concentração, análise e tal, o barulho me incomoda. Tanto que eu até tenho uns fones de ouvido bem profissionais, assim, que isolam bem o ruído e tal. E aí, quando eu comecei a trabalhar de casa, eu pensei, que bom, não tem barulho em volta, que maravilha. Só que eu sentia falta do barulho. Eu sentia falta das pessoas. E eu nem me dava conta disso. Então, aquele momento que tu vai tomar um café e teu colega vai lá e te diz, meu filho caiu da bicicleta esse final de semana, quebrou não sei o quê. Parece besteira, mas não é. Para a saúde mental faz muita diferença.
Então, os momentos que eu estava muito para baixo, eu ficava pensando assim, hoje eu podia ter almoçado com fulano, com Beltrano, poderia estar tomando chimarrão com não sei quem, e eu não me dei conta do quanto isso fazia falta até fazer falta, né? Então, acho que agora eu vou ser menos antipática, tipo, vou usar o fone de ouvido menos momentos, talvez, vou conversar mais. E as minhas gatinhas estão brigando aqui no fundo. Eu vi a tua cinza, que linda. Ai, cinza chumbo. É menina? É menininha. E outra coisa que eu também não tinha me dado conta, e que só estando fora do circuito usual foi que eu me dei conta, é como o trânsito me irritava. Eu não tinha... Gente, eu acho que tu vai ter que editar essa parte e tirar a gata. Me dá um momento. Lucy, vem cá. Desculpa. Nós temos um conflito de gerações aqui, nós temos 3 gatos. E temos uma de 9 anos e uma de 2. E a de 2 quer brincar 24 horas por dia, a de 9 não. Aí às vezes acontece isso. Mas, voltando à questão do trânsito, eu não tinha me dado conta como o trânsito me irritava. Aquilo já estava tão intrínseco, assim, é tão no dia a dia, que a gente não se dá conta. E aí aconteceu, no ano passado, quebrei um dente, assim. Aí, tipo, tenho que sair, tenho que ir no dentista, sou obrigada. Aí fui de carro, voltei de carro. Inclusive, teve um período que o carro, a bateria morreu, porque eu não usei mais, e não me dei conta que eu tinha que, de vez em quando, bater o arranque, né? Tipo, abandonei ele lá. E aí, nos momentos que eu tive que sair de carro por causa desse problema do dente, eu vi, meu Deus, como me irrita o trânsito. Como as pessoas são egoístas no trânsito, como as pessoas têm pressa, sabe? Às vezes a pessoa te passa, te dá um corte para parar do teu lado na sinaleira depois. Para quê? Para nada, entendeu? E eu nunca tinha me dado conta que me irritava muito, assim. E realmente me irrita. Provavelmente em alguns momentos eu devo ter chegado no trabalho de mau humor ou saído do trabalho, chegado em casa de mau humor por causa do trânsito e nem tinha me dado conta, sabe? Então tem muita coisa que a gente não se dá conta e que a pandemia acabou mostrando, assim. Tem coisas que a gente achava importante e que a pandemia mostrou que não. Tipo, ter um apartamento maior para quê? Para ter mais sujeira. O trânsito é um problema. Talvez a gente voltando, eu vá voltar a andar de ônibus, porque é o tipo de incomodação que não vale a pena, assim, sabe? Realmente me incomoda o trânsito, assim. Tu reside longe do CAF, do teu local de trabalho? Um pouquinho, eu moro na Zona Norte, dá uns 30 minutos de carro, mais ou menos. O teletrabalho nos evidencia o quanto a gente gasta com deslocamento, né? Assim, tempo e emocional mesmo. Exatamente. Talvez seja um dos elementos positivos, assim, mais qualidade de vida, né? Menos deslocamento. Sim, e também uma coisa que essa multinacional que eu trabalhei, eles usavam a expressão, tem uma expressão em inglês, que é work-life balance, que é um balanceamento entre a vida pessoal e profissional. Então, eu pedi uma entrega de um produto, tu está em casa para receber, né? Então, quebrar esses pequenos galhos no horário comercial enquanto tu está trabalhando é muito bom, né? E faz diferença, assim, na qualidade de vida. Da nossa parte, eu creio que é isso. Não sei se tem mais alguma questão, Rodrigo, acho que... Não, acho que é isso, sim. Foi excelente, muito obrigada pela tua disponibilidade. Renata. Imagina, eu que agradeço, e aí acho que vocês vão ter que editar aí o momento que não, na verdade... houve conflito de gerações.
Não, mas A na gente não verdade existe. isso é um registro do momento que a gente está vivendo. Isso também faz parte do exatamente. registro da pandemia, né? Na verdade, tem algumas questões em relação aos pets que, segundo meu marido, a gente se dá conta agora porque a gente está observando. Talvez seja, né? Talvez eles estejam estressados da gente estar em casa também, porque a gente passava o dia na rua e a casa era deles, né? E agora não, o dia inteiro a gente está aqui, né? Sim, e eles também tomaram um outro lugar na nossa vida, né? No centro da companhia. Exatamente. Muito importante eles, nossa, muito importante. Ó, tá. Então tá, pessoal, muito obrigada. Gostei Tá muito bom. da experiência, gostei muito de conhecer a tua chumbinha. Eu tenho também, além da Mel, eu perdi uma gatinha. Bom, mas a entrevista não é sobre mim, né? Mas eu perdi uma gatinha na pandemia. E além da Mel, eu tenho um menino de 4 anos. E o Rodrigo também adotou gatinhos, né, Rodrigo? Eu adotei 2 gatas na pandemia. Isso foi muito legal, né? Teve várias pessoas que adotaram bichinhos na pandemia. Teve o outro lado também, né? Teve vários idosos que faleceram e vários idosos moravam sozinhos com seus bichinhos. E aí eu vi muito assim, um cachorrinho de 10 anos para doar. Por quê? Porque o dono faleceu. Teve os dois lados aí, né? Assim como teve divórcios e casamentos, teve as duas questões, né? Sim. Bom, Renata, assim que conforme nós formos andando com o projeto, nós vamos fazer a descrição, né, das entrevistas e disponibilizar. E assim que a gente puder disponibilizar, a gente compartilha contigo, então. E depois por e-mail a gente te pede uma foto. Tá, perfeito. Tá? Obrigadão. Te cuida e até breve. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.